Uma vez, depois vocês já vão saber, tá? Deus começou uma obra em mim. Deus começou uma obra em mim. É fiel para completá-la. É fiel para completá-la. Ele já começou. É fiel para completá-la em mim. Agora, Deus começou uma obra em ti. Deus começou uma obra em ti. Fala pro seu irmão aí, vai. Deus começou uma obra em ti. Ele é fiel para completá-la. É fiel para completá-la. Ele já começou, é fiel para completá-la em ti. Mas vamos cantar que ele é fiel para completá-la em nós. Deus começou uma obra em nós. Deus começou uma obra em nós. E é fiel para completá-la. É fiel para completá-la. Ele já começou, é fiel para completá-la em nós. Amém. Amém, glória a Deus. Ô, Mauro, você está na porta aí para abrir, né, as pessoas? Estou na área. Maravilha, obrigado. Gente, um ótimo dia para todos. Obrigado pela presença. Deu para ouvir, gente? Assim, eu estava com saudade de fazer um louvor assim, eu falei, vou fazer. Não é a mesma coisa. Muito alegre, muito legal. Foi legal, né? Então tá bom. Mas... Ficou muito bom. Mas então tá jóia. Eu vou fazer uma coisa... A mini live. Mini live? Não, não é live, não. Nós estamos louvando a Senhor só aqui. Eu vou fazer umas coisas hoje. A aula vai ser... Eu gostaria que ela fosse bem dinâmica e muito participativa no sentido que dá para ser, né? Como a gente sempre faz. Se alguém de vocês ainda não tem o meu WhatsApp gravado aí no seu celular, eu peço que faça isso agora. Porque, de cara, eu já quero começar com uma atividade, como se fosse uma provinha, aí vocês vão mandar para mim a resposta, e depois, ao longo da aula, a gente corrige a provinha. Deu para entender? Eu vou fazer perguntas de coisas que nós ainda não vimos, porque muitas são fáceis, outras são mais difíceis, não tem problema. Então, se você errar, não tem problema nenhum, porque é algo que você não viu mesmo. Mas é legal que vai atiçar um pouco aí a sua curiosidade para descobrir as coisas e ao longo da aula a gente vai ver a resposta. Então, o que eu peço? Pega o WhatsApp aí, se não tem meu número gravado, grava, porque eu vou colocar as questões e aí você vai ter 1 minuto para pensar e decidir a resposta e mandar a resposta no meu celular, só no meu celular. Eu não quero que você mande a resposta no chat, não quero que você mande a resposta no grupo, não é para mandar, porque senão você vai contar para os outros, entendeu? Eu quero só que você escolha então vai ser assim, são 5 questões, e todas as questões têm A, B, C, D e E. Então a gente vai ler juntos, enquanto a gente vai lendo, você já vai pensando, e em 1 minuto você vai escolher. Então, por exemplo, se na questão 1 você achar que a resposta é a letra A, por exemplo, você vai mandar para mim assim, 1A. Só isso. Não precisa mandar seu nome, não precisa mandar nada, porque eu já tenho seu nome aqui. Tá? A não ser que você esteja mandando de um outro celular, que eu não sei qual é, aí eu gostaria que você escrevesse o nome, tá bom? Se for daquele celular bonitinho que está no grupo, que está lá, é só mandar 1A, que eu já sei que é você. E isso é mais por curiosidade mesmo, tá? Não é pontuação, não tenha medo de errar. Mas deixa eu consultar aqui. A consulta está na própria pergunta. É mais para você pensar um pouquinho mesmo. Deu para entender?
Antes de botar a pergunta na tela, para facilitar para alguns, como eu já sei como é que vocês são, eu vou mandar aqui eu vou mandar aqui duas coisas. Teve gente me pedindo o formulário é depois, tá? Mas eu vou mandar aqui para vocês as perguntas, porque aí facilita. Se alguém ficar para trás e eu já avancei na tela, você volta na pergunta aí por você mesmo, tá? Não precisa ficar parando tanto. Me dá só um minutinho para eu poder fazer esse envio aqui para vocês. Enquanto eu procuro... Não, acontece nada enquanto eu procuro, não. Peraí, vai ser muito rápido. Tá no jeito aqui? Ué. Peraí. CCM. Alegria. E eu criei um PDF chamado Atividade 1. Ele está indo para vocês. Depois, Sandra, eu te mando o negócio que você pediu. Se alguém puder reenviar aí para a Sandra, por favor, no grupo, o formulário que ela pediu aí, tá? Por gentileza, eu gostaria. Mas o que eu estou mandando agora é o Atividade 1, tá? Atividade 1 que nós vamos ver neste momento. Quem está falando? Pastor, é Sandra. Eu agradeço, eu já encontrei. Obrigado. Tá? Então, vamos lá, deixa eu colocar na tela. Está valendo. Eu sei que vocês leram Filipenses, eu sei que alguns já viram o Augusto Nicodemos pregar, foi ótimo. Mesmo que não tenha, não tem problema, pode arriscar. A questão número 1 é a seguinte. Paulo começa a carta, Filipenses capítulo 1, versículo 1. O Augusto falou sobre isso, talvez eu tenha falado alguma coisa na aula passada, talvez você tenha ouvido, não tem problema. O fato é que você abre lá sua Bíblia, você vai ler que Paulo começa se apresentando como escravo ou servo, tá? Depende da versão da Bíblia que você tem, essa palavra ela pode ser usada como escravo ou como servo, de Cristo. Nós podemos afirmar que, questão 1, você vai mandar no meu celular, 1A se você achar que a resposta é a letra A, 1B se você achar que é a B, e assim por diante, 1E se você achar que é a E. O que nós podemos afirmar em relação a isso? Você acha que é? Letra A. Era um costume geral, um hábito educado a pessoa se apresentar como servo ou como escravo, pois era uma expressão de humildade comumente usada nas cartas da época. Se você acha que essa é a resposta certa, manda para mim um A. Letra B. A palavra escravo ou servo aqui tinha o sentido de diácono, que significa obreiro ou servo do Senhor, um ministro do Evangelho. Portanto, o termo não dava conotação diminutiva para o apóstolo. Se você acha que a resposta é 1B, manda aqui no meu celular. Questão C. Paulo se apresenta nessa carta de maneira pouco comum, diferente, inclusive, do modo como se apresenta em outras cartas, assustadoramente humilhante, isto é, como alguém que não tem direitos reconhecidos. Se você acha que essa é a resposta, manda para mim um C aqui no meu privado, não esqueça. Letra D. Paulo se apresenta como escravo ou servo porque ele estava preso. E no Império Romano, todo prisioneiro era considerado escravo ou servo de César. Se você acha que essa é a resposta, manda aqui para mim. Se você acha que está tudo certo, que todas as questões anteriores estão corretas, você vai marcar a letra E e mandar para mim, tá bom? Vamos lá? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e me mandarem. Pastor Túlio, passa o número do celular, por favor, privado. Vou botar no chat. Tá. Ô Túlio, o meu fone deu problema aqui, agora que ele voltou. É para mandar essas respostas no seu particular, no Túlio? Se você acha que é um E, você manda um E. Se você acha que é a letra D, você manda um D. Se você acha que é C, manda um C, um B ou um A. Ok? Manda agora. Legal. Ao longo da aula eu vou dar a resposta. Tá certo. Estou imprimindo aqui. Falou. Não é para mandar no grupo, tá? É para mandar no meu privado.
E não tenha medo de errar, você não viu ainda. Já deu um númerozinho bom aqui, já deu um minuto, eu vou para a questão 2. Posso ir para a questão 2? Joinha, assim, para mim, só um joinha, assim. Ô, Túlio, eu não tenho o seu telefone. Tá aí no chat. Tá aí no chat. O que você vai fazer? Para não atrasar todo mundo, eu vou tocando aqui, você anota meu telefone, você manda as duas na próxima. Ah, tá aqui. Deixa eu ir aqui para a questão de número 2. Logo você não tem meu telefone, hein, Sandra? Que vergonha. Que coisa. Não, já é bonito, eu já achei. Tá bom. Questão 2 é o seguinte, eu estou no comecinho ainda, Filipenses capítulo 1, versículo 2. Paulo saúda a todos com graça e paz. De vez em quando a gente ouve esse termo aí. O que significa graça e paz? Se você acha que graça e paz significa vida abundante, em plenitude de gratidão e alegria, marca a questão A e me manda 2A. Você vai mandar assim, 2A, se você acha que é. Se você acha que não, você acha que é a B, você acha que graça e paz significa favor não merecido e tranquilidade. Você vai marcar 2B e me mandar. Se você acha que não é isso também não. É ausência de tristeza e ausência de necessidades. Se você vai achar que é isso, manda para mim 2C. Você vai mandar 2D se você achar que graça e paz é uma saudação formal que é usada pelos cristãos desde o primeiro século. Se você acha que está tudo certo, tudo isso é verdade, você vai mandar para mim 2E. Ok? Um minutinho para vocês pensarem e mandarem aí. Faz joinha assim para mim, quem já mandou. Estou vendo aqui, mas eu não consigo relacionar todo mundo, porque é um número grande de pessoas. Então, só para... Podemos seguir para a terceira? Ok. Questão de número 3. A gente acabou de cantar, Filipenses 1:6. Lá diz o seguinte, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, irá completá-la até o dia em que Cristo voltar. Ou o dia de Cristo Jesus, depende da versão, mas é isso que está escrito. O que significa isso? Você vai mandar A, B, C, D ou E, conforme entender qual é a resposta certa. A resposta A seria, isso significa que a ação do Espírito Santo em nossas vidas ocorre como um processo constante que começou quando recebemos a palavra e continua em desenvolvimento diário. Vou repetir. Significa que a ação do Espírito Santo em nossas vidas ocorre como um processo constante que começou quando nós recebemos a palavra e continua em desenvolvimento diário. Resposta B. Significa que a obra de Deus que começou em nossas vidas pela salvação em Cristo é concluída plenamente em algum momento específico da história das nossas vidas até a sua volta por meio do batismo no Espírito Santo. Repetindo, Filipenses 1:6 significa que a obra que Deus começou em nossas vidas pela salvação em Cristo é concluída plenamente por meio do batismo no Espírito Santo em algum momento da história das nossas vidas, até a volta de Cristo. Se você acha que essa é a resposta, manda 3B. Aí você vai mandar 3C se você achar que a resposta é a seguinte. E isso significa que jamais nós podemos afirmar que somos salvos, pois a salvação de Deus em nossa vida só estará concluída quando Cristo voltar. Se você acha que é isso, você vai mandar 3C. Repetindo, Filipenses 1:6 significa que nós jamais podemos afirmar que somos salvos, pois a salvação só estará realizada quando Cristo voltar. Você vai mandar 3D se você acha o seguinte, que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é Cristo. Portanto, somente Ele poderá completá-la, e Ele vai fazer isso quando voltar aqui ao nosso mundo novamente para buscar a sua igreja. Se você acha que é isso, você vai marcar 3D. Repetindo a 3D, aquele que começou a boa obra em nossas vidas é Cristo, e somente Ele poderá completá-la. E Ele fará isso quando voltar para buscar a sua igreja.
Se você acha que todas as questões anteriores estão certas, você marca a letra E e me manda, tá bom? 3E. Um minutinho para vocês. Tá esquentando muita cachola aí? Logo cedo, né? Eu nem falei nada e já dei prova. Professor mal esse. Que coisa. Ô, Túlio, Meu Deus. não é não, só é reverberando que a gente aprende, pô. Tá certo, Lucas. Muito bom. Vamos para a próxima? Podemos ir para a próxima? Então, vamos lá. Questão de número 4. Só faltam duas, tá? Questão 4 diz assim, Filipenses 1:9. Em Filipenses 1:9, Paulo diz que ora para que os filipenses transbordem em amor e continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Você vai marcar 4A se você achar que é preciso continuar a crescer. O que significa que a conversão a Cristo é apenas o início da caminhada e o nosso relacionamento com Deus deve se intensificar cada vez mais. Você vai marcar 4B se você acha que o amor é um sentimento que deve transbordar, isto é, deve ser claramente expressado através de palavras. Você vai marcar 4C se você acha que crescer em conhecimento significa comprovar cientificamente os dogmas da fé, defendendo a verdadeira doutrina com fatos e argumentos incontestáveis. Você vai marcar 4D se você acha que todo cristão cresce instantaneamente, automaticamente em discernimento, isto é, na compreensão da necessidade do outro, e nada pode impedir que isso ocorra, pois é o próprio Deus que assim o faz. E você vai marcar a letra E se achar que está tudo certo em todas as afirmações acima. Repetindo, 4A. É preciso continuar a crescer, o que significa a conversão a Cristo é apenas o início da caminhada e nosso relacionamento com Deus deve se intensificar cada vez mais. 4B. O amor é um sentimento que deve transbordar, isto é, claramente ser expressado através de palavras. 4C. Crescer em conhecimento significa comprovar cientificamente os dogmas da fé cristã, defendendo a verdadeira doutrina com fatos e argumentos irrefutáveis, incontestáveis. E letra D. Todo cristão automático e instantaneamente cresce em discernimento, isto é, na compreensão da necessidade do outro, e nada pode impedir que isso ocorra, pois é o próprio Deus que assim o faz. E letra E, Professor, todas as anteriores estão corretas. Sim. Túlio. É possível ter... Pode falar, irmã. As irmãs são perfeitas. Não, rapidinho. Tem uma irmã que está respondendo lá no grupo. As respostas estão lá, para se atentarem para isso. Isso, eu falei, não é para responder Obrigado, no grupo, mas de qualquer forma, obrigado, Heloísa, pelo toque. Fala, Nelton. Ô, Túlio, é possível uma pergunta ter duas respostas? Eu não desenhei pensando assim, mas talvez você possa me convencer aí que alguma que eu acho que está errada está certa. Então, coloca as duas, não tem problema não, coloca as duas. Eu fiz pensando em uma única resposta, tá? Tá bom. Eu não vou colocar uma só, então. Beleza. Tá bom. Podemos ir para a quinta? Vamos lá, questão de número 5. Paulo afirma em Filipenses 1:25 que ele tinha convicção de que ele estava vivo para ajudar os filipenses a duas coisas. Primeira, progredir. Segunda, viver a alegria, o gozo da fé. O que significa isso? Resposta A. Paulo era missionário, portanto, o propósito da vida dele era pregar o evangelho aos não crentes. Repetindo, letra A, Paulo era missionário, portanto, o propósito de sua vida era pregar o evangelho aos não crentes. Letra B, o único objetivo do cristão deve ser crescer na fé, não importa o quanto seja penoso. Repetindo, o único objetivo do cristão deve ser crescer na fé, não importa o quanto isso seja penoso. Letra C, levar as pessoas a crescer na fé e a experimentar a alegria que vem da fé era o propósito da vida de Paulo. Repetindo a letra C,
O propósito da vida de Paulo era levar as pessoas a crescer na fé e a experimentar a alegria que vem da fé. Letra D. Paulo era apóstolo. Portanto, o propósito da sua vida era dirigir grandes estruturas organizacionais para a glória de Deus. Repetindo, Paulo era apóstolo e o propósito da sua vida era dirigir grandes estruturas organizacionais para a glória de Deus. E letra E, está tudo certo. Todas as questões anteriores estão corretas. Marca aí, 1 minutinho, e me dá um joinha quando você terminou, que nós vamos seguir para a aula. Joinha, 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 joinha. Joinha, maravilha. Vamos parar essa apresentação aqui. Vamos. Gente, eu estava com o microfone mutado, vocês não estavam me ouvindo, né? E eu não estava vendo vocês. Espere um pouquinho, desculpa. Não ouvimos nada. Eu sei. Desculpa, gente. Eu estava lendo apenas. Vocês não perderam muita coisa, não, porque eu estava lendo Filipenses. Mas eu vou ler de novo, tá? Engraçado é que o meu grid sumiu nisso que eu saí e voltei. Eu perdi o grid para ver as imagens de vocês. Deixa eu só recolocar de novo, porque faz muita falta eu ver vocês. Por exemplo, eu sequer vi que vocês estavam fazendo sinal aí, que eu estava no mudo, olha só. O mosaico. E aí eu tenho que tirar aqui. Só um minuto. Agora deu. Paulo, servos de Cristo Jesus, a todos... O que eu faço? Porque eu também só estou vendo a minha imagem. Geralmente você aperta no grid lá em cima, mas você tem que ter instalado o grid, que eu coloquei no vídeo lá antes de começar o curso, tá? Sobre como instalar. É uma extensão simples do Google que você coloca. Se você tiver vendo só a sua, clique nas outras imagens que você vai ver as outras. Por exemplo, a minha, tá? Eu só preciso andar aqui, senão nós não vamos ter tempo de olhar Filipenses. Ô, Túlio, mas parece que tem algum problema hoje, porque na aula passada eu estava conseguindo ver o grid de todo mundo e agora eu também não estou. O que eu diria é o seguinte, aconteceu esse problema comigo também, parece que o Google deu uma resetada, mas se você clicar no layout ou no grid lá em cima, se você tiver o grid instalado, clica e desclica que ele acaba indo e voltando e resolve esse problema, tá? Enquanto eu leio o texto, vai tentando resolver aí e preste atenção no que eu estou lendo, combinado? Mas eu preciso ler, desculpa, senão eu não entro em Filipenses aqui. Vamos lá. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Eu estou lendo na NVI, tá? A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e oração. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo
que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Os sofrimentos de Paulo contribuem para a expansão do Evangelho. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam o Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes, os que fazem de boa vontade, o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Estou no verso 25. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, e exultação de vocês em Cristo Jesus, transborde por minha causa. Vou repetir. A fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando, unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma se deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentou. Bom, tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo me vendo? Tá ok, né? Então, vamos falar um pouco a respeito desse texto. Obviamente, eu vou começar com esse primeiro versículo aí, 1, que é uma bênção. Paulo é o autor da carta. Muito pouca gente duvida que seja Paulo mesmo. As pessoas entendem que claramente ela foi escrita por Paulo. Ele sempre assina suas cartas. Talvez haja uma exceção em Hebreus, se Paulo for o autor aos Hebreus. Não é caso da nossa discussão aqui, mas o fato é que a carta aos Filipenses, ninguém duvida que foi escrita por Paulo. Mas por que ela diz Paulo e Timóteo? Então, Timóteo também é o autor da carta? Não. Timóteo vai ficar claro que ele é apresentado como coautor, mas para ganhar a autoridade, porque em nome de Paulo ele estava sendo enviado junto com Epafrodito para a cidade de Filipos, a fim de ajudar os irmãos ali na igreja, como se fosse o próprio Paulo
É nesse sentido, de respaldar o Timóteo aqui. Ele se intitula servo ou escravo de Cristo. Aí eu tenho que voltar na nossa questão, né, para dizer o que significa esta palavra, servo ou escravo. Lá na questão, deixa eu pegar aqui, para ficar mais fácil. Lá na questão nós colocamos o seguinte, que servo ou escravo, ele pode ser entendido por alguns como uma palavra... Espera só um pouquinho. Não, fica aqui. Eu vou colocar duas opções, fica mais fácil. A primeira opção era costume geral. Não era, não. Não era costume geral. Ser escravo não era uma coisa boa, como continua não sendo hoje, muito menos no Império Romano, numa cidade romana. Isso é terrível. O escravo não é gente na cabeça desse povo. Eles tinham desse jeito, não era uma questão assim, uma forma educada. A palavra servo é uma atenuação. Hoje, a maioria dos estudiosos entendem que a palavra mais adequada aqui, que Paulo quis usar, é escravo mesmo. Se você pegar aquela brincadeirinha do grego que eu fiz ontem à noite, a palavra escravo, ali, ela está como doulos. Essa primeira palavra ali que ele se diz, doulos, é o escravo de porão, é o escravo que não aparece. Ninguém sabe o nome, ninguém sabe o que faz direito, não tem direito algum a nada. É essa palavra. A palavra servo é mais a palavra que a gente usa para diáconos. Vocês já ouviram falar que diáconos é servo, né? O diácono é servo. É um sentido um pouco mais nobre. A palavra doulos é uma palavra sem nobreza. Então, não tem nada de costume geral, a questão A não está certa. Também não está certa a palavra diácono, obviamente, porque eu já expliquei aqui. Não era a letra B também a resposta, porque Paulo não estava quando ele fala assim, doulos de Cristo, ele não estava dizendo diáconos de Cristo, tá? Ele estava dizendo que ele era escravo mesmo de Cristo. Ele faz o que Cristo manda. Ele não aparece. Ele não tem direitos no reino de Deus. Ele é simplesmente aquele que está ali fazendo. É diferente de outras cartas quando ele se apresenta como apóstolo. Ele, inclusive, tem que defender a sua autoridade apostólica porque está sendo combatido. Aqui, aos filipenses, é o contrário. Enquanto aos coríntios ele tinha que defender o seu apostolado, o seu ministério, a sua autoridade, aos filipenses ele não precisava se defender. Então, ele já tinha com eles uma relação de serviço mesmo. Ele poderia servi-los melhor, porque ele não se sentia acuado, ele não se sentia desprezado por estar servindo. Ele não tinha que defender sua autoridade. Por isso a letra B também está errada. A letra C é a questão que vocês deveriam ter marcado. Por quê? Paulo se apresenta de uma maneira pouco comum, diferente de como se apresenta nas outras cartas, assustadoramente humilhante, como alguém que não tem direito a nada. É esta a descrição que ele apresenta a si e ao próprio Timóteo, que ele está enviando em nome dele para fazer como ele, discipulando Timóteo para ser um líder do mesmo jeito que ele era, sejam, né, meus imitadores como eu sou de Cristo, é assim que Paulo fazia. Então, ele e Timóteo, como servos de Cristo, a bandeira deles era uma toalha, porque eles tinham que lavar os pés das pessoas a quem eles serviam. Tá? A letra D também está errada, mas tem uma pegadinha. Né? Paulo estava preso, é verdade, e no Império Romano, todo prisioneiro era considerado escravo de César. Só que Paulo não fala que ele era escravo de César, ele fala que ele era escravo de Cristo. Embora o romano pudesse olhar para ele e dizer, esse cara é escravo de César, ele falava, não, aí é que está a sacada. Quando ele se apresenta como escravo de Cristo, ao mesmo tempo ele está dizendo, César, eu não sou teu escravo. Isso é fantástico, isso arrepia, tá vendo? A primeira palavra do livro já é algo maravilhoso. Deu para entender? E aí, ele continua, agora a carta, depois de ter se apresentado como alguém que está pagando com a escravidão, aquilo que ele deve. Só que o que ele deve? Ele é devedor do seu ministério, do seu serviço. E ele paga não com a morte, mas com a vida.
E é isso que ele vai discutir ao longo de todo o capítulo aqui. Era de Cristo e não de César, e ele dirige essas palavras ao povo santo. Essa questão também é importante. O primeiro destinatário são os santos. A palavra santos é utilizada para descrever a igreja muito mais vezes e com muito mais ênfase do que, por exemplo, a palavra cristão, ou a palavra crente, ou a palavra evangélicos, ou protestantes, ou não sei o quê. A palavra mais utilizada para descrever o povo de Deus era santos. Então eu deveria chegar aqui, bom dia, santos e santas, tudo bem? Né? Seria o mais comum. Por que santo? Porque nós somos puros. Santos por nós mesmos? Não. Mas porque nós assim somos, porque Cristo nos purificou, Cristo nos santificou, Cristo nos separou para Ele. A palavra santo, ela significa separado. Você foi tirado das trevas e separado por Deus para o reino da luz. É assim que Deus te vê o tempo inteiro, como santo, como santa de Deus. E aí, depois de falar com o povo, pela primeira e talvez a única vez que, de modo específico, numa carta, Paulo destaca os bispos e diáconos. Ele nunca deu muita bola para isso. Bispos e diáconos aqui poderia ser usado concomitantemente com a palavra presbíteros e com a palavra pastores, tá? Tanto faz, não fica preocupado. Ah, mas é bispo, é acima do diácono, é abaixo, não sei o quê. Reino de Deus não tem isso, galera. Teu pastor, presbítero, bispo, apóstolo, diácono, esquece isso. O que tem é a igreja. Olha o foco, é o povo santo. Eles que são ali o foco, a direção da carta e a direção do trabalho de Deus, né? E da obra de Deus. Só que, de modo específico, nesta carta, Paulo destaca os bispos e diáconos, provavelmente como um reconhecimento e uma gratidão, porque ali era uma igreja diferente. Era uma igreja que o apoiava. Era uma igreja que cuidava dele, tanto em oração quanto financeiramente, apoiando a sua missão, como a gente viu na aula passada. Isso tudo para falar só o verso 1. O verso 2 é a saudação, graça e paz. Eu vou para a segunda questão, né? Onde a questão graça e paz, de cara, eu preciso cortar da cabeça de vocês a letra D, saudação formal. Não era uma saudação formal no sentido apenas, assim, palavra-chave. O judeu saúda, por exemplo, shalom. É muito comum, né? Tem até alguns cristãos que nos saúdam. Shalom. Outros falam a paz do Senhor, ou a paz de Deus. Ao longo da história, é verdade que se tornou mais comum graça e paz, mas é quase que pecado você usar isso como um termo, apenas uma formalidade. Porque a palavra graça, aqui, charis, que tem a ver com carisma, ela tem tudo a ver com aquilo que nós marcamos na letra A. Charis, essa palavra graça e paz junto, charis e eirene, esse paz, eirene, é o mesmo shalom dos judeus, mas ele traz o carisma, a graça, o favor não merecido junto. Então, são as duas coisas juntas. A paz, que significa também, que inclui também prosperidade, tudo de bom, e a charis, a graça, que significa graça? Carinho, caridade, favor, generosidade, amor incondicional, amor não merecido. Vou repetir, tudo que significa essa palavra graça. Amor não merecido, amor incondicional, generosidade, favor, caridade e carinho. E a palavra eirene, paz, shalom, ela significa harmonia, paz, tranquilidade, bem-estar, prosperidade e integridade. Tudo isso junto, para mim, significa vida abundante, plenitude de alegria para você. Quando você fala graça e paz para alguém, é assim, sabe quando Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância? É isso. Tenham vida plena, tenham aquela vida gostosa, aquela vida maravilhosa, aquela vida que você não tem do que se envergonhar,
Porque você deixou de ser pecador? Não, mas porque os seus pecados são perdoados. Porque você é santinho? Não, mas porque você foi santificado. Você foi justificado, purificado, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Por isso você é assim hoje. Santo e santa do Senhor. E você tem a graça e a paz dele, a vida abundante. Por que a letra B estaria errada? Porque esse favor não merecido está certo para a graça, mas tranquilidade para a paz é muito pouco. Geralmente nós não temos tranquilidade. Você tem paz mesmo no meio da aflição. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas a paz, ela é sua, ela não é da tranquilidade à sua volta. Por isso que a B tem uma pegadinha aí. A letra C, ausência de tristeza, do mesmo jeito. Você não está proibido de ficar triste. Ah, essa pessoa está sem graça porque ela está triste. Ela é desgraçada porque ela está triste. Não, você pode passar momentos de tristeza. Isso não significa que você não tenha a graça de Deus. A graça de Deus está com você, mesmo em momentos de tristeza. E você tem, sim, ausência de necessidades, mas também você sabe viver faltando algumas coisas, se necessário for. A gente vai ver isso lá em Filipenses 4, na última aula. Por isso que essa questão também não está muito boa. E a letra D, essa resposta, desculpa. E a letra D, já excluí que é salvação formal. Portanto, eu marcaria a letra A como a resposta que mais se adequa para explicar o que significa graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É assim que quase todas as cartas a gente vê a saudação do apóstolo aqui. O verso 3, estou indo muito rápido, tá bom? Tá bom? Ok. O verso 3, ele diz que eu agradeço a meu Deus todas as vezes que penso em vocês. Gente, eu penso em vocês. Olha que legal. Paulo pensa e agradece a Deus por pessoas que estão muito longe dele. Eu não sei se ele estava em Roma, se ele estava em Éfeso, ou até em Cesareia, mas ele estava longe para dedéu de Filipos, de qualquer jeito. E ele não esquecia deles, ele pensava neles, ele orava por eles, ele cumpria isso com muita gratidão e com alegria. Olha o verso 4. Em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. Talvez você não esteja orando porque você não tem alegria para orar. O segredo da oração não é a oração sacrificial, penosa. Eu tenho que orar agora. Mas a oração é alegre. Você ama a pessoa antes de orar por ela. Tem gente que não ora pelo Brasil porque não ama o Brasil, está louco para ir embora. É claro que eu não amo os nossos governantes, no sentido assim, que o que eles fazem me agrada, mas Deus coloca no meu coração misericórdia para que eu comece a amá-los, para que eu possa abençoá-los e orar por eles. Então, quando eu digo, eu te abençoo, Alexandre Calil, em nome de Jesus, eu oro por você. Não é que eu amo Alexandre Calil, nossa, que cara legal. Não, mas eu sou impelido a orar e abençoar esse homem, para que ele faça um bom governo, senão minha cidade vai para o beleléu. E assim eu faço com os 11 do STF, com o presidente da República, com os 81 senadores, os 500 deputados, é impossível, mas nominalmente. Mas aí você vai no atacado e abençoa também. O governador, etc. Tá? E que dirá pelo pessoal da sua célula? Se Deus nos manda orar, até por esses políticos aí, safados, corruptos, que não tem nada a ver, imagina a sua família. Imagina a sua célula, imagine o seu liderado, imagine a pessoa, o seu líder em treinamento, ou se você é supervisor, o seu líder que você está pastoreando, né? Então, a gente tem aí tudo isso, só nesse comecinho. O verso 5 é interessante, porque ele fala o seguinte, por que ele se alegra tanto com a igreja? Nós já falamos isso na aula passada, mas aqui deixa claro, por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho, desde o primeiro dia até hoje. O motivo da alegria tem a ver com essa cooperação. Vocês são meus cooperadores, mas, na verdade, vocês são cooperadores do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão junto comigo onde eu vou. Então, quando você ministra, ou financeiramente, ou em oração, ou mandando uma cartinha, um e-mail, uma reunião, um WhatsApp, perguntando como é que está aí, missionário?
Cara, você está junto com ele naquela obra. Não importa se é em Angola, se é na Índia, se é no Piauí, não importa. Deus está movendo você como igreja para que essa obra seja cumprida. Ele sozinho não faz. Não faz. Desde o princípio até agora, isso também é muito importante, gente. A obra de Deus não é aquela coisa de empolgação que você faz uma vez, quando alguém faz um apelo lá na frente, você vai lá dar uma oferta e, nunca mais você lembra. Constância. Você se comprometeu com a missão, todo mês, cara. Faz seu sacrifício e contribua todo mês. Não desiste, não. Não para, não. Volta lá. Volta lá, bota no cartão, no carnê, sei lá como é que você faz. Mas eles precisam sempre. Você deixou de comer? E o missionário, só porque tem Covid agora, ele não precisa mais comer, né? E que dirá pastores, que dirá outros líderes, né? Nesse período aí que a gente tem tantas igrejas fechadas, tantos ministérios que não conseguem se reinventar, porque não tem essa tecnologia aqui, acesso a isso, né? Porque, querendo ou não, você tem que ter um celular, você tem que ter um computador, tem uma internet, muita gente no Brasil não tem. Então, a gente sabe que é pesado. A missão não avança sem patrocínio, tá? O verso 6, ele fala o seguinte: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aí tem outra questão, né, que é a questão número 3. O que significa isso aqui? É o seguinte: eu entendo que a letra A é a resposta certa. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo em nossas vidas, ela é um processo contínuo, um processo constante, tá? Que começou um dia que nós recebemos a Cristo, que nós recebemos a palavra, e diariamente continua. Você não pode largar alguém, abandonar alguém. Eu ganhei a pessoa para Cristo, agora joga ela na igreja e ela se vira. Não. Ela precisa do seu cuidado, do seu carinho, tanto quanto antes de chegar ao Evangelho. Não larga o teu membro de célula, discipula ele, discipula ela, cuida, pastoreie. Você é o pastor. Você acha que o pastor dessas 20 e poucas mil pessoas que nós estamos aqui é o Paulo Mazzoni, mais o Daniel Mazzoni, mais o Luiz Jesus, mais o Oswaldo, mais o Inar, mais o Samias? Não conta não, gente. Mesmo que tenha lá 20 pastores, não dão conta. Os pastores da sua célula, o pastor da sua célula é você. Eu sou só em treinamento. Ok, já começa a pastorear alguns aí, porque você é o pastor deles. Se você está nessa função, é por causa disso. A obra não acaba até o dia de Cristo Jesus. O pastor precisa de cuidado. O missionário precisa de cuidado, o obreiro precisa de cuidado, eu e você precisamos de cuidado. Como a gente fica feliz quando alguém nos dá uma palavra boa, não é? É tão legal, tão importante, a gente precisa. Não é porque a gente se converteu e agora a gente é líder e tal, que agora a gente virou super-herói. Não é assim, não. A gente precisa ser discipulado, a gente precisa falar das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, alguém que ore com a gente. A gente precisa de tudo. E as pessoas também precisam, só que todo mundo quer ser a ponta sofredora, e pouca gente quer ser a ponta que apoia, a ponta que abençoa. Seja você a ponta que abençoa. E Deus vai levantar alguém para ser sua ponta, o seu outro lado. Por quê? Porque a regra de ouro do Evangelho é essa: faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a você. Tá? A gente viu lá em Mateus essa semana. A letra B, por que eu considerei errada a letra B da questão 3? Porque o batismo com o Espírito Santo não é o que completa a obra de Deus na sua vida. Mesmo que você diga assim, eu tenho a primeira bênção, que é a salvação, eu tenho a segunda bênção, que é o batismo do Espírito Santo, e eu já vi uma igreja que se mandava sentar do lado direito quem era batizado no Espírito Santo, do lado esquerdo quem não era. Você vê o nível que a gente tem por aí. Como se aqueles ali fossem especiais e completos e plenos em Deus, e os de cá são os coitados que ainda precisam, né, da misericórdia de Deus na vida deles, porque eles ainda não têm o Espírito Santo. Então, não é bem assim. É claro que eu creio no batismo do Espírito Santo, como uma segunda bênção, mas não como aquilo que completa e resolve de uma vez para sempre todos os problemas da sua vida.
Não, eu creio em um processo de salvação que é desenvolvido na sua vida, e na minha, e na de todos nós, a partir do momento que nós entramos no reino de Deus, mas ali é só o começo, só o começo. E o batismo é uma bênção maravilhosa, gera uma mudança na nossa vida. E o encontro, e o mais de Deus, e o Vidas, até esqueço, tanto de curso que tem, tanta coisa boa que a gente tem. Mas tudo é bom, mas é um processo, não para. Se você parar, você vai cair. Você vai cair, não para. Por que eu marquei que é errada a terceira? Porque ela fala que, pelo fato de ser um processo que não acabou, que a gente ainda não pode afirmar que a gente é salvo. Isso é mentira. Nós somos salvos. Mas minha salvação ainda não está completa. Ok, isso não quer dizer que você não é salvo. Em Deus você já é salvo. Aí, cabe uma aula inteira só sobre a doutrina da salvação, se perde salvação, se não perde, aquelas coisas todas. Mas o que eu queria dizer aqui é, você já é salvo. E salva para a glória do Senhor. Se você morrer hoje, em Cristo Jesus, se você crê que Ele é o Senhor, se com a sua boca você confessou que Jesus é o Cristo e creu, pronto, você está salvo. Mas eu não recebi o dom do Espírito Santo. Problema não, você está salvo. Tá? Isso é detalhe. Por isso que a resposta ali que falou que tinha lá no meio uma afirmação de que nós não somos salvos porque a salvação não se completou ainda, ela é uma pegadinha, não é verdade. E a letra D, por que ela não é verdade? Porque ela diz que só Cristo, que começou essa obra, pode completá-la. Na verdade, a pessoa que completa essa obra em nós é a pessoa do Espírito Santo. O Deus conosco, hoje, é o Espírito Santo. Cristo está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, e Ele reina, Ele governa o universo inteiro. Mas quem está aqui, dentro de mim e dentro de você, é o Espírito Santo de Deus. Então, a pegadinha que está ali é a pessoa. Tá? Há 3 pessoas nessa Santíssima Trindade que é Deus. Que começou a boa obra foi Cristo, que morreu por nós, ok? Mas quem faz esta obra hoje é o Espírito Santo de Deus. Mauro levantou a mão, quer falar, Mauro? Mauro? Você levantou a mão sem querer? Não, é porque eu estou nessa 4 aqui, porque o que eu entendi? Que, na verdade, a obra só vai ser completada porque fala que quando Jesus vier, nós vamos ser transformados. E, na verdade, a natureza pecaminosa não vai sair independente do Espírito Santo estar ou não conosco. Ela é uma natureza que nós vamos conviver até a volta de Cristo. Então, eu entendi que, na verdade, quem vai fazer essa completude da nossa salvação, de transformar-nos naquilo que Ele é Ele mesmo. O Espírito Santo nos guia para isso. É por isso que eu entendi que esse seria o caminho mais correto. Perfeito, está perfeito a sua compreensão. Vamos para o verso 7, gente. O verso 7 diz que é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho no meu coração. Pois quer nas correntes, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus, né? De novo, ele fala de coração aqui quer dizer carinho, reconhecimento, né? O quanto que ele demonstrava esse amor pelos filipenses. O fato de ele estar em correntes, é claro que ele está se referindo ao fato de estar na prisão, né? Mas há uma alegria, há uma bem-aventurança em ser perseguido e ser preso por causa de Cristo, conforme nós lemos esta semana lá nas bem-aventuranças de Mateus, tá? A última bem-aventurança é essa. E bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem por causa da justiça e disserem todo tipo de calúnia contra vós. Né? Então, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, disse Jesus. Então, há uma bem-aventurança maravilhosa, e também há uma citação aqui ao que alguns chamam de apologia, a defesa do evangelho, né? É quando você utiliza a fé como escudo, como Paulo disse aos Efésios, lá em Efésios 6, né? Quando você conhece as Escrituras e defende o evangelho, não com argumentos humanos de sabedoria humana, mas você defende o evangelho pela sabedoria de Deus, pelo Espírito Santo e pelo conhecimento das Escrituras, conforme
a confirmação, né, que Deus vai dando. Ainda no verso 7, ele fala que Deus vai confirmando o evangelho. Quando Paulo fala aqui que vai confirmando, é porque o evangelho não é só palavra, ele se confirma em testemunhos de milagres, em prodígios, em sinais. Porque estes sinais seguirão os que crerem, disse Jesus em Marcos 16. Em meu nome expulsarão demônios. Se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Enfim, tem várias promessas ali. De modo que não é só blá, blá, blá. O evangelho é confirmado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que está dizendo aqui no verso 7. O verso 8, ele diz que Deus é minha testemunha. Deus sabe. Deus, na sua onisciência, sabe. Também ele sabe porque eu oro, porque eu falo com ele, né? Paulo está dizendo aqui que que eu tenho saudade de todos vocês, né? Ele gostaria de estar ao lado daquela igreja, mas não podia, por estar preso, né? E ele fala aí dessa compaixão, ele fala dessa profunda afeição de Cristo Jesus, que é o mesmo sentimento que Cristo teve, aquela mesma compaixão expressa nos evangelhos, que Jesus olhava para as pessoas como ovelhas sem pastor, que ele olhava para as pessoas e chorava diante das situações, que ele olhava para as pessoas e os amava. Tem várias situações ali que a gente vai ver nos evangelhos, que isso acontecia com Jesus. Paulo está dizendo, esse mesmo sentimento, essa mesma afeição está em meu coração, pela vida de vocês. O que é misericórdia? É a miséria do outro na minha córdia, no meu coração. É colocar-se no lugar do outro, é chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram. É estar junto. Às vezes não dá para estar junto do lado mesmo, fisicamente, como é o nosso caso. Mas esteja junto, mesmo à distância. É esse o sentimento que Paulo estava dizendo aqui, no verso 8. Essa profunda afeição de Cristo Jesus. Isso não é só palavra bonita, né? Isso tem a ver com isso aí. Esta é a minha oração, no verso 9, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, ou em todo discernimento, né? Essa é a questão número 4 que eu citei. É uma questão aqui de um versículo que fala sobre oração. Orar uns pelos outros. E Paulo orava pela igreja, assim como recebia orações daquela igreja pela vida dele. É uma coisa linda. Para mim, a questão aí, ela tem na letra A uma resposta correta, e eu marquei a letra A, porque é preciso continuar a crescer, já que a conversão a Cristo é apenas o início da caminhada e o nosso relacionamento com Deus deve se intensificar cada vez mais. Tem tudo a ver com aquelas outras questões que nós já falamos antes, do processo da salvação. O crescimento é contínuo, não para. Se alguém virar para você e falar assim, eu já estou pleno em Deus, eu já me resolvi, eu sou perfeito em Deus hoje, eu desconfiaria. Tem algo estranho aí. Estamos em crescimento o tempo inteiro, tá? É por isso que eu entendo que é necessário que oremos uns pelos outros. E Paulo pedia oração, gente. Para que Paulo pedia oração? Só para o outro orar? Não, porque ele também precisava de oração. Por quê? Porque ele ainda estava em crescimento. Ele ainda estava, sabe? E da mesma forma os filipenses, e da mesma forma nós. Temos que continuar a crescer. Por isso que a oração de Paulo é para que eles cresçam em crescimento, aumente em conhecimento de Deus, tá? A letra B, eu considero uma resposta errada na questão 4, porque eu falei que o amor é um sentimento que deve transbordar. É até verdade que o amor deve transbordar, mas é mentira que o amor seja um sentimento. O amor não é sentimento, amor é atitude. Amor é aquilo que você faz, que você comprova. Ainda que seja assim, algo que o outro não esteja vendo que você está fazendo, né? Mas você está fazendo algo. Eu sempre tenho mania, né? Na vida, eu recebo uma informação e falo assim, e o que eu faço com essa informação? O que adianta eu saber que fulano está sofrendo? Não adianta nada.
Agora, eu dobrar meus joelhos no chão e pedir para aquela pessoa adianta alguma coisa, porque eu creio que Deus ouve minha oração. Então, é algo que eu posso fazer. No mínimo. Posso mandar uma mensagem para a pessoa, posso ligar para a pessoa, posso ir lá na pessoa, posso mandar um dinheiro, sei lá o que eu posso fazer, cara. Não sei. Mas a gente não pode ficar com informação, vou te contar aqui, só para você, sei lá, só para você fazer o quê com aquilo? O que adianta ficar sabendo? É igual o negócio da Covid. O que adianta todo dia ligar o jornal e falar, morreu mais 1.000, morreu mais 1.000, morreu mais 1.000, morreu mais 1.000, morreu mais 1.200, morreu mais 1.100, morreu mais 900, morreu mais 1.000. O que eu faço com essa informação? No mínimo, eu tenho que orar. Ou então parar de ficar olhando para esse troço, que não me ajuda em nada. E não ajuda ninguém em nada. Então, se você não tem algo que seja útil para fazer alguma coisa, melhor não ter. Sentimento, para você ficar com o coração triste pelos que estão morrendo, não adianta nada. Agora, se é para fazer alguma coisa, o número, a estatística, ela é muito boa se ela for usada. Se ela não for usada, ela é péssima. Ela é péssima, né? Eu mesmo fiz uma pesquisa aí para pegar uma estatística com vocês sobre quais os melhores dias, melhores horários, melhores cursos que vocês querem fazer. Para quê? Passar alguns dias aí em reunião com os outros professores para a gente poder organizar o CCM de agosto. Essa informação ela foi coletada e ela foi absorvida e vai se transformar em ação. Agora, perguntar só para saber? Melhor não. Se para ficar triste ou alegre, bobagem. Letra C eu considerei errada, porque ela diz que crescer em conhecimento significa comprovar cientificamente. Não. Não é comprovação científica o conhecimento de Deus. Deus está muito acima da ciência. A ciência, aliás, é uma falha. A ciência hoje fala que o ovo é uma maravilha, amanhã ela fala que o ovo faz mal. É assim? A ciência, ela não é um guia para nós no sentido absoluto. O positivismo, gente, é uma benção, é legal, mas quem já estudou aí sabe que as coisas vão mudando e a ciência vai se aperfeiçoando o tempo inteiro, no sentido de tentar descobrir as coisas e entender, mas tem coisa que ela nunca vai entender, principalmente se você olhar para trás. Se você olhar para Gênesis aqui, você vai querer explicar e comprovar Gênesis pela ciência, você vai perder esse tempo. Mas alguém descobriu que é verdade, que acharam a Arca de Noé lá no céu. Tá bom, amém. Mas se não descobrisse, eu ia crer do mesmo jeito. Meu conhecimento de Deus não depende se a ciência comprova ou não, se é verdade que um dia o sol parou. Se é verdade que um dia um peixe engoliu Jonas e ele saiu 3 dias depois daquele peixe e continuou andando por aí pregando. Entendeu? Eu não dependo disso para saber se o Mar Vermelho realmente abriu ou não para as pessoas passarem, se teve as 10 pragas ou não. Eu creio, cara. Não interessa o que a ciência vai dizer. Mas alguém diz que é mentira. Que não sei. Daqui a pouco vem um outro alguém e vai dizer que é verdade. Ciência é assim. Ela atende também a interesses financeiros, políticos e diversos outros, né? Por isso que a comprovação científica é boa. Eu sou um cara que... Eu sou estatístico de formação, eu amo ciência e tal, mas eu não me guio unicamente pela ciência, especialmente nas questões de fé. E muita gente se perdeu na teologia quando quis levar a teologia como para o lado de ciência da religião. Não deixe isso acontecer com você. E a letra D eu marquei que é errada, porque ela diz que todo cristão cresce instantaneamente, automaticamente. Não, não é instantâneo. O seu crescimento precisa ser provocado. O crescimento das pessoas da sua célula precisa ser provocado. O crescimento da sua família, o crescimento de todo mundo que você quer apoiar, e você mesmo, na obra de Deus, precisa ser efetivado. Não é à toa que Paulo está dizendo que eu oro para que isso aconteça. É regar com oração. Eu estudo a palavra. Nós estamos aqui, num sábado, que a gente podia estar lá tomando sol na praça, a gente podia estar caminhando, fazendo exercício, podia estar fazendo tantas outras coisas. Todo mundo tem atividade em casa, todo mundo tem coisa do serviço que ficou atrasada. Mas e daí? Nós estamos investindo no nosso crescimento. A maioria de vocês escreveu que o objetivo do curso é crescer em conhecimento da palavra, saber mais de Deus, conhecer mais de Deus. É isso mesmo. Mas para isso acontecer, não é automático. Tem que tomar atitude.
atitude. As coisas de Deus não vêm sem atitude, tá? E é assim que eu concluí, então, aqui essa questão 4, que está relacionada ao versículo 9, né? No verso 10, deixa eu só ver como é que está o nosso horário, são 10:10, tá beleza? No verso 10, ele fala que para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis. Para quê, né? Há um propósito aqui. Ele está focando no que é importante, ele está dizendo, não fiquem nas bobagens, tenham foco aqui na importância e vivam de modo puro, sem mistura. A palavra sinceridade, sem cera, sem mistura. Não fique querendo abraçar tudo e todos e achar que de tudo que você vai abraçar um pouquinho, tudo contribui, tudo vai para o bem. Não. Purifica a tua vida com Deus. Escolhe o que você vai seguir. Não fica querendo abraçar tudo, não. E viva sem culpa. Esse sem culpa, gente, é com alegria. Muitas vezes o motivo de você não ter uma alegria ao servir ao Senhor é a culpa. É achar que você não merece, é achar que você não fez o que tinha que ter feito, é achar que você não foi perdoado ou perdoado por causa daquilo que você fez. Entendeu? Então isso tem que ser resolvido, para que você seja inculpável, puro, irrepreensível. É assim que você vai servir com alegria. É assim que você vai estar cheio do fruto da justiça. Toda vez que falo em fruto, para mim, eu lembro de Gálatas 5:22. O fruto da justiça está lá. E a alegria está lá. Né? Bem evidente, como um dos principais frutos. O que a gente produz em Deus, quando o Espírito Santo está em nós? Né? Esse é o fruto do Espírito. Fruto que vem por meio de Cristo Jesus para a glória e louvor de Deus. Então não se preocupe. Eu não sou bom bastante para dar esse fruto. Não é você a árvore, você é só um galho da árvore. Se você está em Jesus, enraizado em Jesus, como diz lá em João, capítulo 15, você vai dar muito fruto. Porque você está nele. Porque o fruto da justiça vem por meio dele. É isso que o verso 10 está falando. E o verso 11, né? Cheio de fruto da justiça. E é para o louvor de Deus, não é para a sua própria glória. O verso 12, aí ele muda um pouco de assunto, né? E ele traz um outro objetivo da carta que está aqui, que vocês viram e se entusiasmaram quando Augusto Nicodemos falou sobre isso, que o fato de que Paulo estava preso contribuiu para que o evangelho chegasse aonde chegou. Deus fez as coisas mudarem de tal forma que o fato dele ficar preso fez com que o evangelho prosperasse mais do que se ele estivesse andando por aí. Porque isso impeliu as pessoas a agirem de outra forma, manda um, manda outro, e ele mandou Timóteo para fazer o que ele ia fazer do mesmo jeito, e, além disso, ele pôde escrever essas cartas maravilhosas que nós temos aqui. Além disso, no verso 12, ele fala o seguinte, que é para o progresso do evangelho, né? Então está aí essa propagação das boas novas aí como mais uma coisa importante, um propósito. No verso 13, ele fala, como o resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Aqui é o principal argumento de quem defende que Paulo estava em Roma, quando escreveu a carta, porque ele fala da guarda do palácio. Só que não quer dizer que ele estava em Roma. Não estou dizendo que ele não estava em Roma. Estou dizendo que esse argumento aqui não é suficiente para comprovar isso. Porque havia guarda de César tanto em Roma, quanto em Filipos, que era colônia romana, quanto em Éfeso, que era colônia romana, quanto em Cesareia. Por exemplo. Então, quando você fala que tem um guarda de César aqui comigo, não quer dizer que você está no palácio como um lugar físico, mas ali era uma extensão do palácio de César. É só por isso, tá? Verso 14, e os irmãos, na sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com mais determinação e destemor, né? Então, isso aqui já está bem explicado. No verso 15, ele vai falar aí sobre as pessoas que pregam por inveja, porque a vaidade humana, ela vê o sucesso e logo a pessoa quer
quer copiar, né? Assim, você abriu uma sorveteria, ela começou a dar certo, alguém corre e abre uma outra sorveteria do seu lado. Que coisa chata! Não dava para ele abrir uma hamburgueria, pô, tinha que abrir uma sorveteria também, né? É impressionante isso, mas sempre foi assim, as pessoas vão fazendo as coisas às vezes por inveja. E Paulo falou, alguns até começaram a pregar e abrir igreja por inveja, né? Mas era só naquela época, hoje não tem ninguém que abre igreja para ganhar dinheiro, né? Hoje não tem ninguém que prega para aparecer, e graças a Deus isso acabou, não é isso? Quem dera, né? Mas enfim, o fato é que a gente tem aí uma alegria de Paulo, mesmo com isso acontecendo. Ainda que a pessoa está indo para uma igreja, que você sabe que ela está indo para uma igreja onde o cara só quer o dinheiro dela, você fica triste com isso, mas você tem que se alegrar se ela estiver indo para Jesus. É mais ou menos isso que Paulo está falando aqui. Sabe aquela coisa? Dá vontade de sair fechando aquela igreja lá, pelo amor de Deus, isso aí é exploração e tal. Mas, espera aí, está salvando as vidas, está tirando da escravidão, está tirando do vício, está tirando do pecado, está restaurando a família. Uai, gente, deixa aí. É o que Paulo disse aqui nesse verso, tá? Então, por isso que ele fala que Deus olha a intenção do coração, não apenas o comportamento em si, né? É por isso que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, a gente viu isso em Mateus também, mas o fato é que isso é um julgamento que Deus vai fazer depois com aquelas pessoas. Mas se o evangelho está pregando, deixa o evangelho ir. Além disso, é um reconhecimento que você tem de que você não é o único caminho, não é você, é Jesus que é o único caminho. Né? Então, se o cara está indo lá para outra igreja, amém, glória a Deus, há outros ministérios muito bons também. Né? O verso 16, ele continua dizendo que, apesar que eles fazem com inveja e tal, tem os que fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho, né? Pessoas que reconhecem Paulo e falavam assim, cara, o Paulo não pôde estar aqui, mas eu estou aqui com a bênção dele, como se fosse ele. Imagina, Timóteo, Tito e outros caras fazendo isso. Dá para trazer a mesma palavra, está aqui a carta dele, que ele escreveu para essa igreja. Então, é uma coisa muito boa, né? E essa defesa que você faz da fé, que é necessário um estudo da palavra, necessário uma compreensão da palavra, né? Para você fazer a defesa do evangelho. Ele fala essa palavra várias vezes aqui no texto, defesa do evangelho. É uma coisa muito boa e importante, você saber discernir, você saber diferenciar o que é de Deus, o que não é, por quê, etc. E é tão difícil, e cada vez mais difícil, à medida que a gente tem esse tanto de religiões por aí, né? Então, cada um inventando aí sua fé, sua doutrina e tal. Porque não tem mais uma autoridade, assim, institucional que você possa seguir. Então, o cara sai, abre uma igreja, aí você vai lá, por quê? Por que você frequenta a igreja A e não a igreja B? Entendeu? Por que você é da central? Por que você não é presbiteriano? Por que você não é quadrangular? Por que você não é assembleiano e tal? Então, isso são coisas que você tem que pensar de vez em quando. E entender que você está ali, e você está comprometido com uma visão, você está comprometido com um certo jeito de crer nas coisas, onde não pode ser só aquela coisa, eu vou lá porque o pessoal é legal, eu vou lá porque fulano de tal da minha família está lá e tal. Não é só isso, sabe? Depois de um tempo de amadurecimento, você escolhe por convicção o que você faz, e não por motivos outros, né? Porque é preciso defender a fé. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa? O importa é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. Né? Então, na verdade, há uma alegria de Paulo aqui, nessas situações. Nada disso importa, né? Nada disso o tira do sério. Ele fica alegre o tempo todo, ele continua a se alegrar quanto mais pessoas vão a Cristo, ainda que seja através de um pregador miserável que está ali. Eu acho que você tem que se alegrar mais pela salvação do que outras coisas. Alguém já me perguntou assim, meu marido está indo em outra igreja,
eu estou vindo aqui, mas eu ainda estou decidindo, não sei como é que eu faço. Querida, abraça seu marido, vai com ele. É o mais importante agora. Mesmo que você não toque muito aquele ministro lá e tal. Porque, neste momento, qual é o foco principal? É que seu marido vai para Jesus. Então, se seu marido vai para Jesus, ele gosta da igreja tal, do pastor tal, vai lá. Isso é bênção, né? O 19. De fato, continuaria a me alegrar, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Cristo Jesus. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, né, é citado de uma forma que é pouco comum aqui, a gente não vê muito essa citação, mas a gente tem que lembrar que Deus é triuno, são 3 pessoas únicas. Eu posso me referir ao Espírito como Espírito de Cristo, porque os 3 são um, né? E também o fato de que Paulo valoriza as orações que ele recebeu, né? Como eu já tinha falado no início, no verso 19, ele está falando, graças às orações de vocês é que isso aconteceu. Cara, isso é fantástico. Você saber que algumas coisas acontecem na sua vida, porque tem alguém orando por você e dá resultado. E ele está falando aqui da libertação, essa libertação que ele está citando aqui, que ele espera, ele está falando da libertação da cadeia, tá? Ele entende que ele vai sair da cadeia e voltar a Filipos e ministrar normal, e isso aqui é um dos argumentos que as pessoas que acham que não era da prisão de Roma, e sim de uma prisão anterior, possa estar comprovado por esse versículo aqui, porque se ele já estivesse em Roma, a ideia de Paulo, a gente vê em outras cartas, não seria sair de Roma e voltar para Filipos. De Roma ele queria ir para a Espanha. É cada vez tornar mais ocidental a pregação do evangelho, né? E ir para outros lugares. Essa era a ideia de Paulo. Então, o fato dele dizer que queria se libertar daquela escravidão para voltar a Filipos é um argumento de quem acha que ele estava, por exemplo, em Éfeso. No verso... Mas isso não estou dando nenhuma resposta, tá, gente? É só citando os argumentos aqui. Ele diz que aguarda ansiosamente e espera que nada seja envergonhado, ao contrário, com determinação de sempre, que Cristo seja engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aí aqui ele dá uma entregada, assim, ele fala assim, gente, ok, mas essa é a minha vontade, mas se eu tiver que morrer, eu vou morrer, vai ser para a glória de Deus? Amém, para mim morrer é Cristo, serei mártir, com muito prazer, será uma alegria imensa. Para mim, a morte é lucro, eu estou no lucro se eu morrer, porque eu já estou salvo, eu já servi ao Senhor, já dei meu máximo, já tenho a bem-aventurança de ter sido preso por causa do Evangelho. Cara, o que mais eu quero da vida? Por mim? Nada. Mas e por vocês? Não, por vocês faltou e muita coisa para fazer ainda. Então eu acho que Deus não quer que eu morra agora, eu acho que Deus quer que eu fique vivo, que eu fique liberado para poder continuar essa obra. E aí ele vai nessa piração louca aqui, né? Ele continua, eu vou ter que ler um trecho um pouco maior, né? Que ele fala o seguinte, porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir, estar com Cristo, que é muito melhor, contudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, olha você vê, ele faz essa louca, dessa piração mental aqui, e chega à conclusão, então Deus quer que eu viva, Deus não quer que eu morra, porque tem muito evangelho a ser pregado, tem muita coisa para ser feita, mas é muita coisa. Você acha que Belo Horizonte, por exemplo, já está ganhando para Jesus, e que agora você tem que ser missionário em outro lugar, não tem mais nada para fazer na sua cidade, né? Então, se Deus te der uma ordem, uma coisa bem específica, olha, querido, larga tudo que você tem, vai lá para Angola, amém, ou vai lá para o sertão, amém, vai lá para a aldeia, glória a Deus, mas talvez ainda tem a obra aqui, aí do seu lado, seu prédio, seu vizinho, sua família. Enfim, tem muito que ser feito. É mais ou menos isso. Se Deus está deixando a gente vivo, talvez por outros motivos, tá? Vou só ver uma coisa aqui. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Essa palavra cidadania aqui, que Paulo cita aos Filipenses, ela fazia muito sentido na cabeça deles. Lembra que Filipos era uma colônia romana. O maior orgulho do filipense era dizer,
eu sou romano. Eu sou cidadão de Roma. Sou cidadão do mundo. Eu tenho passaporte, green card, flex. Eu entro em qualquer lugar. Eu vou e volto. E ninguém pode me prender em primeira instância, porque eu tenho direito a foro privilegiado. Eu vou lá numa prisão romana, se necessário. Eu apelo a César. Isso era bacana o cara dizer. Entendeu? Só que Paulo fala assim, e daí? E olha que Paulo era cidadão romano, estava preso. Olha que Paulo era judeu, e ele nem cita isso aqui, nem fala muito da questão de ser judeu, de ser fariseu, de ser discípulo de Gamaliel, um dos principais lá. Ele desprezou tudo. E agora ele despreza essa cidadania romana, e ele fala assim, você tem que ser digno da sua cidadania do céu. Você não é Belo Horizontina, você não é paulista, carioca, capixaba, gaúcho, americano, sei lá o quê. Você é cidadão do céu, meu irmão. Viva de maneira digna dessa cidadania que você tem. Esse passaporte aí que Deus te deu. É muito forte isso. Porque ele estava falando isso para reformados da guarda imperial. Você está entendendo? O orgulho que o cara tinha de falar assim, eu fui general do exército tal, eu combati na guerra tal e conquistei tal território que foi anexado a Roma. Era esse tipo de gente que estava em Filipe. Sabe? Ou eu sou comerciante, mas eu sou lá da Turquia e tal, eu tenho muito orgulho de trazer a minha cidadania turca. Ele despreza tudo, a cidadania que interessa é a cidadania do céu, né? Então, aqui ele está falando isso. Eu estou no verso 27, né? E 28. Então, sem de forma alguma deixar-se intimidar para aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação da parte de Deus. E para vocês foi dado o privilégio não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que eu. Faltou a última questão que eu pulei, que é a questão 5, que diz respeito a Filipenses 1, 25. Ali está escrito que Paulo está convencido de que ele vai ficar vivo e ele vai continuar com eles para duas coisas, para o seu progresso e para a sua alegria. Olha que doideira, gente. Por que Paulo, depois de uma piração completa entre morrer, ficar vivo e tal, ele vira e fala assim, mas eu sei que eu tenho que ficar vivo, por causa de duas coisas. Meu propósito de vida é que vocês progridam, o progresso de vocês, o crescimento de vocês, e a alegria de vocês, o gozo de vocês. Aí, a questão A, ela não está certa nessa questão aqui, porque o propósito da vida de Paulo não era anunciar o evangelho aos não crentes, por incrível que pareça. O que ele está dizendo aqui? O propósito dele era edificar esta igreja, e as outras igrejas, obviamente, mas a vida dele era os crentes. Antes de ser evangelista, ele era pastor. O apóstolo é tudo isso junto, claro. Mas ele sabia que não adiantava. Não adianta você sair evangelizando, pregando, evangeliza e prega, evangeliza e prega. E as pessoas entram pela tua porta da frente e saem pela porta do fundo. Não adianta. Aliás, é até pior. Porque aí a pessoa já viu, já conheceu, não gostou, foi embora. Quando o outro foi anunciar, ele fala assim, isso para mim não faz sentido, eu já conheço, já fui lá na igreja, não gostei muito. Então, não é encher a pessoa de trazer para a igreja de qualquer jeito, trazer para a célula de qualquer jeito. Não, é fazer com que a pessoa cresça. Não importa onde ela esteja, você tem que contribuir para o crescimento dela. Se ela não conhece a Cristo, você vai trazer ela para Cristo. Se ela conhece a Cristo, você vai trazer ela mais perto. Se ela já está mais perto, você torna ela líder. Se ela já é líder, você torna ela uma líder melhor, e assim por diante. Então, as coisas não param. O objetivo da vida, o propósito da vida de Paulo, e tem que ser o meu e o seu, tem que ser mais do que só anunciar o evangelho. Ainda que Deus tenha te dado o ministério de evangelista, ainda que seja forte, isso é importante, maravilhoso, mas o bebê nasceu,
Cara, tem que cuidar, tem que trocar a fraldinha, tem que dar de comer, tem que alimentar, tem que ensinar a falar, tem que ensinar a andar, tem que... Não é assim? Nós somos assim, ou a gente é abandonado, já nasceu, acabou, agora se vira aí. Não é assim, não. A criança precisa de cuidados, até a hora que ela começa a andar sozinha, depois que ela anda sozinha, vira adolescente, você larga seu filho, porque ele agora é adolescente, ele sabe se virar? De jeito nenhum, aí toda hora você tem que instruir e tal, orientar. Aí o filho já casou, você abandona o filho? Também não. Então, é assim também no mundo espiritual. Por isso que a questão A eu não considero certa, a B também não, porque ela tem uma palavra ali, único, né? Não é o único objetivo do cristão crescer na fé, e muito menos de uma forma penosa. O que o texto está dizendo é que esse crescimento se dá na alegria. Ah, mas eu estou sofrendo, quer dizer que eu não posso sofrer? Pode sofrer, se você sofrer com alegria. É isso que Filipenses nos ensina. Alegria em sofrer, alegria em morrer, alegria em estar junto, alegria em estar separado, alegria se eu posso ir na igreja, alegria se eu não posso, alegria se eu tenho dinheiro, alegria se eu não tenho. É assim que funcionam as coisas, segundo Filipenses. É assim que Deus nos orienta aqui. Então, não dá para dizer que seja certa a questão B, quando ela diz que não importa o quanto seja penoso, o importante é crescer na fé. Não é bem assim. E não é o único objetivo. O objetivo é crescer na fé, mas isso tem que ser com alegria. Com alegria. A letra C, eu considero a questão correta aqui dentro desse contexto, que o grande objetivo de Paulo era levar as pessoas a crescer na fé e a experimentar a alegria que vem da fé. Entendeu? As duas coisas. Meu propósito é alegrar-me em Deus. Claro que eu só posso me alegrar em Deus se eu cumprir esse outro aqui, que é crescer na fé. Porque sem fé não tem Deus. Então, eu estou crescendo na fé e estou fazendo isso com alegria. Esse é o objetivo da vida. E a quarta eu considero errada porque fala que Paulo tinha como propósito de vida dirigir uma organização e isso tornava apóstolo. Isso é, para quem não sabe, não faz ideia do que seja a palavra apóstolo. Apóstolo não é um diretor de uma organização. Não é. Esses caras que vêm aí, agora apóstolo fulano de tal, desconfie. O cara começou, e subiu no púlpito com o nome de apóstolo, eu já estou desconfiado, eu não gosto. Ah, mas alguém pode me convencer do contrário? Pode, mas eu não gosto. Não estou nem dizendo que a pessoa não seja, estou dizendo que eu não gosto. Porque o foco não pode ser o cargo, o título, a função. Se o próprio Paulo começou a carta dizendo que ele é servo, escravo, da pior qualidade, Jesus disse que nós somos servos inúteis. Que se a gente fizer tudo, a gente está fazendo só o que ele manda. A gente não está, né? E ele mesmo se despojou de sua glória. A gente vai ver daqui a pouquinho, nas outras aulas, que Cristo se despojou de sua glória. Se fez ser humano como nós. Cara, isso é muito doido. E aí, em algum momento, ele para tudo e fala assim, senta aí que eu vou lavar os pés de vocês. E Pedro fala assim, você está doido, Jesus? O meu pé você não vai lavar. E Jesus fala para ele assim, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Porque você tem que aprender que evangelho é serviço. Evangelho é humildade. A sua bandeira é uma toalha. É disso que o evangelho fala. Portanto, para mim, a questão certa na 5 é a C, e eu acho que assim a gente termina esse capítulo 1. Peço desculpas por ter falado tanto tempo, eu não tinha como interromper, deixar vocês falarem, senão a gente correria o risco de não chegar, porque esse é um capítulo grande, de 30 versículos, e eu não queria deixar para frente. Eu vou deixar vocês falarem um pouquinho, mas depois eu vou pegar de volta, não saio, não terminou. Eu tenho o outro exercício que eu vou falar ainda, que eu já deixei para vocês, tá? Mas vou deixar vocês falarem aqui uns 10 minutinhos agora. Fique à vontade, por favor. Professor, Mariana falando. Eu tenho só uma dúvida. É porque aqui, como outros casos e tudo, às vezes Paulo fala muito Jesus Cristo. E aqui nessa carta de Filipenses ele fala muito Cristo Jesus. Tem alguma coisa que o porquê disso, ou se tem alguma diferença?
Não sei, eu acho que é só nomenclatura que me chama atenção. Alguns pregadores diferenciam Cristo Jesus de Jesus Cristo. Primeiro, lembrar, Cristo não é sobrenome, tá, gente? O que é Cristo? É o título messiânico. Você está dizendo assim, quando você fala Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo, você está dizendo que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras, o filho de Davi, que vai reinar e vai governar o mundo inteiro, e é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É ele e nenhum outro, e ele vai governar para sempre, com a bênção de Deus, e ai de quem não se dobrar, não tem, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus, o Cristo, ele é Yahvé, ele é o Senhor. Então, quando o apóstolo, ele coloca a palavra Cristo na frente de Jesus, alguns estudiosos entendem que está querendo enfatizar a palavra Cristo, tá? Outros defendem que não, que é só uma questão mesmo aí de estilo literário, para não ficar muito repetitivo, tem hora que você usa Jesus, tem hora que você usa Cristo, tem hora que você usa Jesus Cristo, tem hora que você usa Cristo Jesus. Mas eu gosto mais da primeira hipótese, de pensar que tem um propósito ali quando coloca na frente, quando coloca só a palavra Cristo, ou Cristo Jesus. Não é à toa que alguns gostam de se referir ao nome completo. Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Bárbara, o gabarito que eu marquei é C-A-A-A-C. Tá bom? A 1 e a 5, resposta C. 2, 3 e 4, resposta A. Respondi, Mariana? Sim, obrigada. Tá, quem mais? Túlio, é só curiosidade, né, que você comentou de Pedro, né, do lava-pés lá, e ele falando que ele não ia deixar Jesus lavar o pé dele, e aí você comentou, né, que Jesus falou que se não lavasse os pés, ele não faria parte. Aí ele fala assim, então, lava a mão, a cabeça, lava tudo. Para mim, Pedro era bipolar, né? Ele uma reação típica de uma pessoa bastante comunicativa, bastante... ele é intenso, né? Coisa. Já que, se você lavar meu pé, significa que eu tenho parte com você, me lava o corpo inteiro, que significa que eu sou um com você. É essa a ideia. E Jesus falou assim, não, Pedro, não exagera não. Só o pezinho, tá bom. Só o pezinho, entenda o que eu estou fazendo, você é igual todo mundo aqui, sabe? Para com isso. Acho que daí sai a expressão, né? Dá o pé, louro, dá o pé, Pedro. Dá o pé, Pedro. Tá bom. Alguém mais? Pedro era a prova de tudo isso que foi falado. Ô, Túlio, pegando um gancho do Pedro aí, Pedro era a prova de tudo isso que foi falado hoje, que o crescimento, o amadurecimento vem com o tempo, né? Depois que Pedro amadureceu mais um pouquinho, grandes coisas Deus fez através da vida dele. Pedro somos nós, né? Nós, no começo da caminhada, nós éramos afoitos, nós queríamos fazer as coisas da nossa própria razão, nós somos assim. Então, um dia nós vamos alcançar essa maturidade de Pedro. Podemos, Pedro, Tomé, alguns criticam até esses, mas eu vejo eles como grandes heróis da fé, apesar de não serem citados lá em Hebreus, porque eles são a prova de que, quando nós achamos que sabemos alguma coisa, que não sabemos nada mesmo. Então, nós vamos amadurecendo aos poucos, né? E é isso aí. Perfeito. Estou defendendo Pedro aqui. Muito bom, Nel. Eu também acho que a gente aprende com Pedro que não tem ninguém pronto. Sabe? Isso nos ajuda a amar nosso líder quando ele fala bobagem, quando ele dá um fora. Ele também tem crescimento, gente. Se você é liderado por alguém que só recebe... O caso de Tomé. Toma cuidado, porque a pessoa vai correr um risco muito grande de se achar e aí que ela desaba. Não é bom. O caso de Tomé. Tomé, ele é chutado, entre aspas, por muitos pregadores, como se fosse um cachorro morto. Ah, mas Tomé não tinha fé. Hoje, gente, Jesus apareceu para Tomé. Se Jesus reprovasse Tomé, ele não tinha aparecido, não. Ele apareceu lá para ele. Estavam discípulos todos ali, não sei lá quantas pessoas tinham reunido.
Ele passou no meio de todo mundo, eu acho que todos ficaram chocados. Jesus vem cá, ele foi lá no Tomé, falou: Tomé, põe a mão aqui, coça aqui, agora você acredita? Era para ele, usando uma expressão popular, ele estava dando uma banana para Tomé. Tomé, você tá com nada. Viveu comigo mais 3 anos, não acredito, mas ele foi lá para Tomé. Então Tomé é outro que é injustiçado no meio evangélico. Mas eu acho que o amor por Tomé, assim como o amor por Pedro, era muito grande. Eu acho que a maioria de nós, no lugar de Jesus, teríamos desprezado Pedro, mandado Pedro plantar batatas, né? Teria mandado Tomé caçar outro rumo. Mas não, você vê a paciência dele. É isso que nós temos que ter, como você disse, a paciência aí na nossa célula, a paciência pelo líder, a paciência por muitos que muitas vezes falam besteira, mas estão ali em nome de Jesus. É isso que Paulo ensina muito nessa carta de Filipenses, é isso que nós temos que carregar conosco também, que tem esperança, né? A esperança para o ferido. E é isso. Amém. Então, agora eu quero compartilhar com vocês aqui nossa atividade, e mais que atividade, tem um ensino aqui. Uma continuação do que nós falamos na última aula. Eu quero ir levando isso aqui para vocês, junto com vocês durante um tempo. Tem coisa legal aqui. Então, só um minutinho. Eu vou compartilhar uma tela. Vocês devem estar começando a ver aí aquela carinha. Alegria, um estudo da carta aos Filipenses, é só a capa. Todo mundo está vendo a apresentação? Sim? Ok. O que acontece aqui? A gente viu que o versículo-chave, né, que nós elegemos para o curso é: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, está em Filipenses 4:4, nós vamos falar muito sobre isso ainda. Hoje nós já falamos bastante sobre a importância da alegria na nossa fé, como propósito de vida, como Paulo tinha isso, e a gente não pode esquecer isso. O propósito da minha vida é alegrar-me em Deus, a gente viu isso. Viver Cristo, viver é Cristo, Paulo afirmou isso. Portanto, viver é amar, e viver é ser ágape. Ágape, amor, no sentido daquele amor abundante, amor, alegria abundante, vida abundante. E a gente viu na aula passada, né, que esse ágape aqui, eu criei uma brincadeirinha com aquele livro do Rick Warren, que fala dos 5 propósitos que vocês estudaram lá no Lidere 1, né? Amar o próximo, glorificar a Deus, aprender, crescer em conhecimento, produzir, servir, ministrar e tal, e evangelizar. Tudo isso é um jeito, nossa vida. E aqui a gente viu hoje em Filipenses que essa vida, essa obra, ela não está completa, é um processo contínuo que vai e não para mais. Deus começou e ele é fiel para completar, né? É fiel para completar, e viver é Cristo. Viver o quê? Viver a alegria de viver na fé, e viver a alegria de ver Cristo ser anunciado. Foi isso que nós vimos em Filipenses 1. Se o propósito da minha vida é me alegrar em Deus, para cumprir esse propósito aqui no sentido de meta, de alvo, de objetivo, eu tenho que fazer algumas coisas para que esse propósito seja atingido. Se eu cumprir o propósito, eu acertei o alvo. Se eu não cumprir o propósito, eu errei o alvo. Errar o alvo é a mesma... Isso lá em grego e em hebraico tem a ver com hamartia, que é a palavra pecado. O que é pecar? Se você fizer um curso só sobre pecado, você vai entender que pecado, na sua essência, na raiz da sua palavra, que gerou isso aqui, toda a escritura, é errar o alvo. Você tem um propósito e não cumpre, você está em pecado. Então, o conceito de pecado não é: eu fumei, eu bebi, eu menti, eu traí, eu matei, eu roubei. Não. O pecado é errar o alvo. Pense no pecado muito mais com o que você deixa de fazer e que deveria estar fazendo, do que com o que você faz e não deveria estar fazendo. Porque, na verdade, as duas coisas são pecado. Tiago fala que quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Tiago afirma isso claramente, tá? E aqui a gente tem algo que a gente precisa fazer: alegrar-se em Deus. Esse é o foco que Paulo cita aos Filipenses aqui, que eles deveriam ter uma fé alegre.
E aí eu mandei para vocês um trabalho que eu mandei só essa primeira coluna do diagnóstico, para depois a gente tratar o impedimento, o que falta, a causa, a raiz do problema, para depois a gente traçar ações a respeito disso. Ou seja, como é que eu estou na questão do amar, do glorificar, do aprender, do produzir, do evangelizar? O que depois nós vamos tratar o que me impede, o que está faltando para esse aqui ficar bom, e aí depois nós vamos tratar o que eu vou fazer. Como assim? Deixa eu explicar. Essa é a folha que vocês têm aí. Certo? Amar. Como estou no propósito de amar? Como assim, Túlio? Como estou no propósito de amar? Olha aqui. Eu vou mandar esse slide para vocês, tá, gente? Não se preocupe. Deixa eu só... É que eu preciso do foco de vocês aqui, senão eu vou estar falando numa tela e depois vocês estão em outra. Aí eu preciso do foco. Depois eu mando o material. Será que eu amo, além dos meus interesses pessoais? Estou fazendo um diagnóstico pessoal. Sou eu. Não é minha esposa, meu marido, minha mãe, meu pai, meu filho, meu cachorro, meu gato, meu papagaio. Sou eu. Cada um, pensando em si. Será que eu amo, além do meu interesse? Será que eu penso mais no outro do que em mim? Aí eu vou abrindo, como diria o John Piper, em círculos circunscritos. Assim, eu vou abrindo esse amor, tá? Pensando no próximo, mas começando do que está mais perto e vou ampliando. O quanto eu amo meu esposo ou esposa, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, a minha célula, a minha área, a minha igreja, meus vizinhos, colegas de trabalho, meus colegas de estudo, a minha comunidade, minha cidade, meu país, meu planeta. Ô, Túlio. Deixa eu só concluir, senão eu tenho medo de não dar, por causa do horário. Aí eu vou terminar e vou deixar você falar. Segura só um minutinho, por favor. Pode ser? Bom. Tá. Será que eu preciso liberar perdão? Ou será que eu preciso pedir perdão? Eu expresso meu amor em palavras, eu estou amando tão quietinho que a pessoa nem sabe. Eu demonstro meu amor com atitudes, que é o principal. Eu estou ouvindo o que as pessoas dizem, eu só falo. Né? Eu dou presentes, eu intercedo por alguém, estou orando pelas pessoas, eu estou corrigindo as pessoas, com amor, claro, ou não. Porque quem deixa a pessoa fazer o que quer, isso não interfere nada, que não ama. Porque o amor corrige. Estou falando das pessoas que você tem proximidade, liberdade para isso, claro. Eu abençoo. Cara, como me tocou aquela palavra domingo do Larry Stockstill para a nossa igreja, falando do sacerdote, que o sacerdote fazia 3 coisas. Vocês lembram disso? O sacerdote ministra ao Senhor, o sacerdote abençoa e o sacerdote resolve problemas. Eu achei fantástico. Então, uma das coisas que o amar faz aqui é abençoar o outro. Sabe? Abençoa seu filho. A gente não tem mais aquela mania de pedir bênção, como era no passado, mas você pode abençoar. E quando você abençoa, você pode ter certeza que você muda a vida da pessoa no mundo espiritual. Eu compartilho o que eu estou aprendendo com outros líderes, o que eu estou crescendo, o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo. Eu aconselho as pessoas que me dão liberdade para isso. Tá? Algumas perguntas. Gente, eu não tenho a pretensão de suprir aqui todas as perguntas possíveis dentro desse diagnóstico. É só alguns exemplos. E no diagnóstico de glorificar a Deus, como é que seria? Será que eu estou dedicando, como disse lá na questão do sacerdote, o tempo para ministrar ao Senhor? Como é que está meu tempo a sós? Como é que está minha oração com Deus? Eu louvo o Senhor com cânticos? Ou agora que... Gente, pasmem, tem gente, eu sou capaz de apostar, que tem gente que toca e canta no louvor, que agora que está na Covid, que não tem mais louvor, que não está cantando e tocando hora nenhuma. Então a pessoa estava cantando e tocando para quem? Se ela só canta e toca quando está lá no meio de uma comunidade com milhares de pessoas. Será que ela canta e toca para Deus sozinha? Ou com um grupinho menor? Sei lá. Ou ela e os filhos, ela e os irmãos, não sei. Então, a ministração aqui eu estou falando para o Senhor. Louvar a Deus com canto. Mas eu não sei cantar. Canta desafinado, Deus quer ouvir sua voz, não tem problema. Ou faz um poema, glorifica o Senhor. Eu glorifico na congregação dos santos. Ah, mas não está dando para ir na congregação. Cara, você precisa... Assim, domingo passado, eu, minha esposa e os meninos aqui, correndo aqui, pulando, durante o louvor online do YouTube. Sabe? Mesma coisa. Na congregação dos santos. A gente fez como se a gente estivesse lá na igreja. Tem horas que tem que fazer isso.
Não é porque você está em casa que você tem que ficar debaixo da coberta. Não é porque eu estou em casa que eu não boto a calça jeans. Entende? Tem hora que eu tenho que me sentir, tem que pôr tênis. Ninguém está vendo que eu estou de tênis, mas eu tenho que me sentir que eu estou preparado, igual se eu fosse na aula. Porque eu estou na congregação de vocês. Eu não estou só... sabe, o fato de eu estar em casa agora, eu não tiro mais pijama, pelo amor de Deus. Você vai se encontrar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Eterno, né? O Senhor se agrada da minha vida. Lá em Vida com Propósito, o Rick Warren fala muito disso. Que esse propósito tem a ver com agradar a Deus, tirar sorrisos de Deus. O quanto Deus fica feliz com o que você está fazendo. Isso é legal. Você é grato ao Senhor por todas as bênçãos que você tem recebido? Eu só reclamo quando falta alguma coisa, né? Você ama o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, seu entendimento. Você é amigo de Deus? Ou você só quer que Deus seja seu amigo? Você tá nas coisas dele ou só quer que ele esteja nas suas coisas? Como é que é essa troca aí? Como é que é esse relacionamento? O quanto de interesse tem? É só para as suas coisas que você está com Deus, né? O amigo não é assim. Você valoriza o que Deus valoriza? Você faz Deus sorrir? Você se rende à vontade do Senhor com gratidão? Você adora Deus mesmo quando está tudo errado? Mesmo na adversidade? Não responda. Aprender. Eu estou dedicando tempo para ler a palavra de Deus. Será que pelo menos Filipenses, que o professor pediu para eu ler essa semana, eu li? Se não leu, está em tempo. Leia. Você está lendo o plano de leitura da igreja? Né? Eu invisto em meu crescimento através de livros ou de mensagem de vida saudáveis. O pessoal está colocando aqui. Nós colocamos 3 livros aqui semana passada. Precisa crescer, precisa aprender. Eu já citei uns 2 ou 3 aqui hoje. Isso... mas não é livro. Tá, vai no YouTube. Tem uns caras que você digita lá. Não deu para ver o Augusto Nicodemos aquele dia? Vai ver agora. Vê amanhã, segunda de novo. Ele está estudando a mesma coisa que nós estamos estudando aqui. Claro que ele é muito mais. Está muito na minha frente. Quem sou eu? Tem professor que teria vergonha de falar assim, nossa, turma, você vai indicar um outro cara no curso que você está dando? Eu falei, gente, eu estou aprendendo com o cara, estou amando, quero que meus alunos aprendam, bebam na fonte. Eu não tenho esse orgulho, não, bobeira de querer achar que porque estão aprendendo comigo, não pode aprender com o outro. Tomara que tivesse 1000 pessoas. E quanto mais gente está falando em Filipenses, mais eu sei que é porque o Espírito Santo quer que a igreja leia e reflita sobre Filipenses. É de Deus isso. Começa a levantar pessoas em lugares diferentes para falar do assunto. É sinal. Eu reconheço os dons e os talentos que o Espírito Santo me tem dado, porque você tem que investir naquilo que Deus tem te dado, na sua capacidade, no seu talento. Eu sou um discípulo moldado à semelhança do Mestre Jesus. Eu sigo os passos de Jesus. Eu faço como ele, né? Hoje aqui a gente citou muita questão da toalha. Ele é nosso exemplo para tudo, não só para isso. Eu dedico-me ao entendimento da doutrina apostólica. Né? Eu estou crescendo, isso aqui por causa de Atos 2, né? E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu estou crescendo, estou bebendo a fonte, que é a palavra de Deus, o que os apóstolos ensinavam. Né? Filipenses é doutrina apostólica. Eu me preparo para responder a respeito da esperança cristã. Eu sei conversar e responder as bobagens que o pessoal do meu trabalho, da minha escola, da minha família fala. Eu sei defender a fé cristã contra falsos ensinamentos. Por que eu falo o que eu falo? Por que eu coloquei um monte de resposta errada ali? Né? Para todo mundo errar, para falar, não. É para a gente entender que é o que as pessoas por aí pensam. E a gente vai precisar defender. Eu entendo o que eu leio nas Escrituras, ou eu preciso mudar de versão de Bíblia, mudar de língua, mudar de jeito de ler, mudar de horário de ler, não sei o que eu tenho que fazer, mas eu tenho que focar aqui ações para eu aprender melhor. E para produzir, eu estou usando minhas habilidades para a glória de Deus, eu estou investindo para aperfeiçoar ainda mais os dons que eu tenho, eu dedico tempo para servir voluntariamente, eu estou usando os meus dons espirituais, eu estou fazendo o que eu gosto. Eu permito que o meu jeitão de ser, a minha personalidade, o meu caráter, o meu tino para as coisas coopere para o reino de Deus. Do meu jeito, seja eu tímido, seja eu alegre, expansivo, seja eu Pedro, Tomé, não importa. Eu aproveito a minha experiência do passado para produzir. Hoje eu fico, bom, era aquele tempo que eu tinha não sei o quê, que eu dava aula não sei do quê, que eu fazia não sei o quê. Né? Eu dou fruto, 30, 60, 100 por 1. Ou pelo menos eu discipulo alguém.
Evangelizar. Nesse último propósito aqui, Paulo era muito alegre, porque o propósito de contribuição da igreja de Filipos tinha a ver com a missão. Eu estou investindo oração e dinheiro em prol de missões. Eu prego com entusiasmo em tempo e fora de tempo. Eu amo os perdidos. Isso queima no meu coração. Ou não, eu quero mais que ele se lasque. Só minha igrejinha aqui, o pessoal tá bem. Eu conheço o 4Points, eu uso o 4Points, vocês estudaram isso lá, faz pouco tempo. Minha célula evangelística, está sempre as mesmas pessoas, não vem visitante. Eu falo de Jesus, eu oro pela conversão dos meus familiares, e no trabalho, e na faculdade, ou na escola, sei lá, e meus vizinhos, e as redes sociais, como é que eu estou usando as redes sociais? E os vídeos de louvor tão lindos que eu recebo, eu uso isso para evangelizar com sabedoria. E a ação social, estou praticando com intuito evangelístico, inclusive. Né? Gente, são só algumas perguntinhas que eu não quero esgotar. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, você tem isso aqui em branco, para você preencher. E como está acabando a aula, eu preciso dizer o seguinte, mas eu vou ter dificuldade. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero compartilhar. Aí é aquela história. Meu alvo é que vocês não se sintam um sozinho na multidão. Você tem o WhatsApp e você tem a sala aqui que a gente pode conversar. Amanhã de manhã, 8 horas da manhã, eu estou disponível. Quem quiser marcar comigo amanhã, 8, 8h20, ou 8h40, ou 9, 9h20, ou 9h40, manda no meu WhatsApp, que eu já confirmo. Ah, não, amanhã eu não posso, eu vou para a igreja, não dá. Segunda à noite eu posso. 7 até 9, vou guardar esse tempo aqui. Ah, não, Túlio, não posso nenhum desses horários. Me fala o horário que você pode, que eu vou ver o que eu faço por você. Ah, não, Túlio, eu não quero fazer isso sozinho, eu quero fazer junto com o meu líder, com o meu supervisor, com o meu coordenador. Amém, traz junto. Quero fazer com o meu marido, traz junto, com minha esposa. Beleza. O que eu quero dizer, eu só quero que você faça. Eu quero fazer sozinho, não quero de ajuda de ninguém. Maravilha, faz sozinho, não precisa. O que eu estou querendo dizer é que, como essa aula, essa turma é muito grande, e eu não quero que você fique sozinho por causa disso, que você se sinta assim, mas eu não consigo e tal, porque muita gente, não deu nem para falar, não vai ter problema, você vai falar na hora que você quiser, você vai fazer. Você não quer reunir comigo, quer reunir só com o seu supervisor aí, que você conhece, de repente está até no curso, pode ser, entendeu? Fica à vontade. As aulas estão gravadas, elas podem ser usadas por você na hora que você quiser, do jeito que você quiser, com quem você quiser, com amor, tá, gente? Nós estamos... não tem nada editado. Uma aula gravada é diferente de um vídeo editado. Quem já foi meu aluno sabe que às vezes eu edito o vídeo, coloco, corto e tiro. Aqui não tem nada editado, então tem que ter amor para você assistir uma aula não editada, tá? Vai ter coisa que tem nada a ver, que entrou, eu falei e o microfone estava desligado, não percebi. Então, se não for para usar isso de forma errônea, se for para usar com amor, amém, pode usar, mandar para quem você quiser, fazer o que você quiser, tá? E vai ser uma benção. Se quiser rever, você participou da aula, mas a aula está gravada não é só para quem faltou, está gravada também para quem está aqui e quer rever alguma parte que não entendeu, não deu tempo. Tá? O link eu vou botar ali de novo, mas é o seguinte, se você acessou o link da última, por exemplo, que eu já botei lá, ou qualquer link meu, eu tenho um canal que eu deixo tudo lá para quem quiser. Se você tiver inscrito no canal, você tem acesso a tudo que está lá, é só procurar. Mas eu vou terminar aqui, vou subir esse vídeo lá, e você vai poder usar, e aí, me dá só um minutinho para terminar, e aí você fica à vontade, então, para usufruir da forma como você quiser. Vou colocar o link desse vídeo, vou colocar os materiais todos que eu usei aqui, e que você seja mais que abençoado, cheio da graça de Deus, uma semana ótima. Quem precisar sair, está liberado. Quem não precisar sair urgente, pode ficar mais um pouquinho, que agora eu preciso abrir para alguém mais falar alguma coisa aqui, tá bom? Obrigado. Acho que é o Lucas que quer falar primeiro. Pode falar, Lucas. Estou saindo, tá? Tudo. Tá ligado? Eu preciso. Pode falar, Lucas. Estou te ouvindo, pode falar. Deixa eu te falar. O PDF1 e o PDF2... Não, o PDF1, que é da última aula, eu consegui pegar, tá certo? Agora, a partir do segundo, terceiro e quarto,
Você me explicou, eu não entendi bem. Onde é que eu vou pegar mesmo? Eu vou mandar no WhatsApp. Mas eu vou mandar quando eu sair da aula. Aí eu vou mandar, vai estar tudo lá. Tudo que nós vimos hoje vai estar no WhatsApp depois da aula. Vocês me dão um tempo aí, que eu vou tomar uma água e tal. Aí eu volto e jogo tudo lá. É no WhatsApp Filipenses ou o seu? Do grupo, Filipenses. Ah, tá. Obrigado. De nada, Lucas. Quem mais quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom, gente. Ah, que Eu benção. só tenho a agradecer. Que aula maravilhosa. Meu Deus, né? Que o pastor, você é muito abençoado, né? E a gente está aqui, eu estou falando de coração, e eu acho que a maioria do grupo, nós te abençoamos por todo o ensinamento que você passa para nós. E abençoamos sua família também, tá bom? Obrigado. Obrigada, gente. Bom final. Amém. Túlio, Amém, eu me pessoal. junto aqui à Sandra para agradecer mesmo a sua disponibilidade, a sua disposição, porque a gente sabe que isso é investimento no reino e você está fazendo com excelência e nós somos gratos por isso. Que Jesus te abençoe. Amém, professor. Que Deus o use ricamente, que você seja cada dia mais capacitado. Muito obrigado por esse carinho, pelas aulas, assim, que tem sido de grande valia para a minha vida. Muito obrigada. Eu que agradeço, Luísa. Obrigado por você também. Amém, então, pessoal. Todo mundo liberado, tá? Obrigado. Ótima semana para vocês. Obrigado, Túlio. Obrigada, Boa gente. semana para você. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.